Olá pessoal, boa noite, namastê, Deus em mim, saúde Deus em vocês todos. Vamos iniciar então nosso encontro da quarta-feira, nossos estudos internos que estão sendo gravados para ser disponibilizados na internet, no nosso site, né? searobirajara.mo.comunidades.net. Hoje nosso encontro é sobre o estudo de Ramatiz. Tá? Nós não vamos estudar todos os livros que foram psicografados de Ramatiz. Tá? Nós vamos estudar alguns livros principais do grande médium Ercílio Maia, tá? E do Norberto Peixoto, que tem a ver com Umbanda, que ele faz uma trilogia de Umbanda Apometria. Nós vamos estudar um pouquinho aqui. Tá? Vou passar para vocês. E nós temos aí Mensagem do Astral, depois nós temos Elucidações no Além. Temos vários livros legais para a gente estudar. Nós vamos iniciar então com Mensagem do Astral, que talvez seja um dos livros mais polêmicos e ao mesmo tempo atuais, de acordo com o que está ocorrendo hoje no nosso planeta, né? A nível planetário, toda mudança geológica, catástrofes, enfim, desencarnes coletivos. Eu achei muito importante a gente fazer também esse estudo de Ramatiz. Tá? Primeiramente, então, não sei se todos aqui conhecem bem Ramatiz. Tá? A gente só vai fazer um resumo rápido. Tá? Quem é Ramatiz? Em primeiro lugar, falar de Ramatiz, para falar desse espírito, teria que dimensionar toda a experiência que ele teve, tanto nesse orbe como em outros também. Isso é impossível. Isso é impossível. A não ser para os seus discípulos, os seus iniciados mais próximos, mais chegados, tá? Mas eu vou colocar para vocês rapidamente aqui, só para não passar. Tá? Ramatiz viveu na Indochina no século X e foi instrutor de inumeráveis santuários iniciáticos na Índia. Era de inteligência fulgurante e desencarnou bastante moço. Espírito muito experimentado nas lides reencarnacionistas, já se havia distinguido no século IV, tendo participado do ciclo ariano nos acontecimentos que inspiraram o famoso poema hindu Ramayana. Foi adepto da tradição de Rama naquela época, cultuando os ensinamentos do reino de Osíris, o senhor da luz, da inteligência e das coisas divinas. Mais tarde, no espaço, filiou-se definitivamente a um grupo de trabalhadores espirituais, cuja insígnia em linguagem ocidental era conhecida sob a pitoresca denominação de Templários das Cadeias do Amor. Bonito, né? Templários das Cadeias do Amor. Trata-se de um agrupamento quase desconhecido nas colônias invisíveis do além, junto à região do Ocidente, onde se dedica a trabalhos profundamente ligados à psicologia oriental. Os que leem as mensagens de Ramatiz e estão familiarizados com o simbolismo do Oriente, bem sabem o que representa o nome Ramatiz, ou Shami Ri Ramatiz, como era conhecido nos santuários daquela época. É quase uma palavra-chave, uma designação de hierarquia ou dinastia espiritual, que explica o emprego de certas expressões que transcendem as próprias formas objetivas. Tá? Também é um dos que formaram, uns que são, digamos assim, um dos mestres, né, que fazem parte do grande fusionamento, vamos usar esse termo grantiano, né, da chamada Fraternidade da Cruz e do Triângulo. A Fraternidade do Triângulo é uma fraternidade conhecida no Oriente, a Fraternidade da Cruz no Ocidente. Então houve essa fusão. Na verdade, em linhas gerais, é a grande missão desses mestres de trazer todo o conhecimento do Oriente para o Ocidente. Isso de Fraternidade da Cruz. Tá? Bom, tema O Apocalipse. Esse livro fala sobre o Apocalipse. É o Apocalipse de João, evangelista. Tá? A Mensagem do Astral é sobre isso. Esse livro, Mensagem do Astral, ele fala basicamente sobre o Apocalipse bíblico, o Apocalipse de João. Tá? Ele foi exilado na época na ilha de Patmos, né? Tudo mais. Bom, se vocês quiserem conhecer mais a fundo, vocês depois
que a gente estudar esse livro, vocês podem notar. Tá? Bom, a gente vai falar um pouco sobre então, o Apocalipse. O sumário do livro, alguns capítulos desse livro, para vocês mais ou menos terem ideia dos assuntos bastante interessantes que a gente vai expor. Tá? Primeiro capítulo que a gente vai estudar hoje, os tempos são chegados. Tá? Aí tem o juízo final, as influências astrológicas, olha que interessante. Não, aí o 2 é o juízo final, o 3 é as influências astrológicas, signo de peixes, os reis magos, o valor da profecia, a Bíblia e sua significação. Olha quanta coisa legal. O simbolismo do Apocalipse, tá? A besta Apocalipse, o que é essa besta? É um ser, o que ele é? Tá? Aí nós vamos tentar linkar com os livros mais atuais. Esse livro aqui, gente, a primeira edição dele foi em 1956. E ele está mais atual do que nunca. Pouco tempo, velho. Fantástico. Tá? O simbolismo aqui. O número 666 na profecia apocalíptica. A queda angélica e a ação satânica. O astro intruso e a sua influência sobre a Terra. Tá? Eu tenho até um DVD muito legal do professor Laércio. Eu quero linkar. Quero trazer todo a projeção do professor Laércio sobre essa questão do astro intruso, como é que ele poderia se manifestar na nossa órbita. Eu quero linkar com esse capítulo todo, é muito legal. Tá? A verticalização do eixo da Terra, a gente estava falando há pouco agora, né? As explosões atômicas, os efeitos kármicos, a higienização da Terra, suas futuras riquezas e novas condições de vida, os engenheiros siderais e o plano da criação, o terceiro milênio e a nova humanidade. Você vê que é bastante interessante, né, o livro. Tá? Mas basicamente ele fala sobre o Apocalipse. Na verdade, ele tenta desvendar, tá, todo o entendimento de João Evangelista quando ele era desdobrado em corpo astral, né, e levado pelos seus mentores espirituais para ele ver, né, para ele descrever um futuro ainda muito longo em relação à época que ele viveu, né? Vivia 2.000 anos, praticamente, 2.000 e poucos anos atrás, para descrever tudo o que futuramente ia acontecer. Só que, claro, o entendimento de João na época, que era bastante embrutecido cientificamente, é uma coisa meio complicada. Então se levaram muito pé da letra, a serpente de 20 cabeças, a besta do Apocalipse, já levaram ao pé da letra que essa besta, esse ser, a besta é um ser espiritual, não é isso que segundo o Ramatiz, são questões mais metafóricas. Isso tudo a gente vai estudar. Mas vamos tentar linkar com alguns livros atuais. Os livros atuais, que a gente tem um livro muito legal, que foi lançado recentemente, A Marca da Besta, né? Que é o terceiro livro da trilogia O Senhor das Sombras. Tá? Muito interessante. Tá? Bom, vamos lá. Os tempos são chegados. Todo livro de Ramatiz, pelo menos o livro de Ramatiz, ele tem uma característica muito interessante, é perguntas e respostas. Muito didático, por isso que é muito legal estudar Ramatiz. Porque é muito mais simples do que aquele texto, analítica, tem que analisar. Não, ele é mais rápido, né? Ele é mais simples. Tá? Vou tentar entender então. Eu não vou ler todas as perguntas desse capítulo. Isso é algo que vocês devem estudar depois para entender melhor, tá? Ele é um capítulo bastante extenso, tem várias perguntas, a gente selecionou algumas principais. Ercílio Mais, perguntando a Ramatiz: o que pode o irmão dizer-nos sobre as afirmações hoje tão comuns de que os tempos são chegados? E também conhecido como fim dos tempos, os tempos são chegados. Tá? O que ele responde? Uma outra pergunta que ele faz também é o seguinte: como interpretamos o conceito de tempo chegado? O que é esse fim de tempo? Final dos tempos? O que é isso? Como é que o senhor entende? Em primeiro lugar, que ele coloca o seguinte: já vivemos esse momento. Tentando resumir aqui. Porém, mundialmente e não mais local. Então ele colocou assim, ó, ele citou um exemplo muito interessante de Atlântida.
Hoje na nossa época, poucas pessoas ainda aceitam, acreditam que existia um continente chamado Atlântida, que afundou, bababá, bababá. Existem vários livros que falam sobre isso. Só que aquilo foi um evento local, catastrófico, um continente todo afundou, tá? Mas local. A Mati diz que esse final de tempo, isso tudo que o Apocalipse pregou, isso já está acontecendo há muito tempo. Só que de maneira mundial e não mais local. Portanto, é uma mudança mundial. Por isso que o termo Apocalipse, tá, ele assusta um pouco. Principalmente as pessoas que não têm entendimento mais profundo, ou que não procuram entender, estudar mais profundamente, porque ele é um evento mundial. Não é mais um evento local. Então, isso tem que ficar bem claro. Então, todo mundo, todo o planeta pode sofrer dificuldades de acordo com a mudança que tem que ocorrer no planeta. No planeta, não mais numa região. Tá? Como interpretamos o conceito de tempo chegado? São ciclos periódicos previstos pelos mentores siderais há bilhões de anos, regulando a modificação planetária. Ou seja, aí a gente entra numa polêmica, né? Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Todo evento planetário, todo evento que acontece conosco, tudo que acontece conosco, parte do princípio do nosso livre-arbítrio. Nós é que provocamos ou promovemos o nosso futuro. Não é assim? Então quer dizer que esse final de tempos, isso poderia ser agora, ou poderia ser daqui a 1000 anos. E como é que isso pode ter sido previsto há bilhões? A Matiz fala até mais. Ele fala em sextilhões de anos antes. Nosso planeta Terra, você sabe qual é a idade do nosso planeta Terra? Segundo os cientistas? É 4,5 bilhões de anos. Que é mais ou menos a idade do nosso Sol. A nossa Via Láctea, aproximadamente 13,8, que é a idade do universo. Nossa Via Láctea, nossa galáxia, segundo o cientismo, tem a mesma idade do universo. A gente acha que esse número vai mudar, mas tudo bem. Até agora o que eles conseguiram descobrir. Então dá 13, quase 14 bilhões a nossa galáxia. O nosso Sol, que fica na periferia da nossa galáxia, afastadinha nos braços, tem 4,5 bilhões. A Matiz diz que esse evento do Apocalipse foi previsto pelos engenheiros siderais há bilhões, sextilhões de anos antes do planeta existir, o planeta Terra. Eles já preveem qual a evolução do planeta, e todos os planetas vão ter, vai acontecer isso. Eles conhecem, eles sabem, eles manipulam. Mas como é que eles podem prever algo que só pode acontecer a partir do livre-arbítrio da humanidade? Que é a humanidade que... E aí? Mas a humanidade caminha para uma evolução, isso é lei. Quem não quer evoluir sai, quem quer evoluir fica. O planeta Terra está tendo essa modificação evolutiva, como tudo, os animais, os vegetais, minerais. Você já leu esse livro aqui? Akhenaton diz o seguinte, que Jesus deveria ter reencarnado no planeta na época do faraó do Egito. E não na Judéia, né? Enfim, tá? No Oriente Médio. Hoje Palestina. Isso, hoje Palestina. Pô, e aí? Isso foi mudado porque naquele momento, ou esse faraó, ele não conseguiu realmente realizar a sua obra, porque na época a humanidade estava muito perdida, existem muitos magos negros reencarnados, tinha aqueles seres de Mamon, né, os sacerdotes de Mamon, e foi modificado. Ele reencarnou, segundo, acho que foi 1000 ou 2000 anos depois. 1000 anos depois veio Moisés, não foi isso? E 1000 anos depois veio Jesus. Foi modificado, os engenheiros modificaram porque não deu certo. Foi algo planejado que se modificou. E por que se modificou? Por causa do livre-arbítrio coletivo. Não deu certo. E como é que pode prever o final de um ciclo planetário? Aqui é simplesmente uma reencarnação do mestre. Agora imagina como é que consegue prever, o apocalipse de um planeta todo há sextilhões de anos antes dele existir.
Até pelas... E o livre-arbítrio? Não, mas até Mas nosso pela livre-arbítrio é relativo. quantidade de apelidos e todo esse pessoal que veio, se baseando nessa mistura que veio, através disso também que eles podem ver. Cara, mas ainda a resposta ainda não está concreta. E Peraí. outra, livre-arbítrio, nosso livre-arbítrio também não é o livre-arbítrio. Não, agora eu te fazer. Agora tu respondeu. Agora tu respondeu algo que a gente pode então interpretar de uma maneira. A gente já pode reestudar o livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio não é tão livre-arbítrio assim. Nós somos monitorados, gente. Vocês estão entendendo? Pô, eu dei um passo lá e eu caí. Eu poderia ter tomado outra direção. Mas tudo foi previsto. Qualquer direção que tu tomasse, foi previsto. Eu acho até que dá para falar que... Pois é. Alguns não tem nada. Não, eu digo Olha, tem médiuns, por exemplo, Chico Xavier. A gente não pode nem sair de Por dentro da exemplo, casa, dorme e fica... Quem leu a história de Chico Xavier? Chico Xavier não tinha livre-arbítrio, velho. Ele fazia tudo de acordo com os espíritos. Por que ele se propôs a isso? Ah, mas ele não tinha nada. Não, ele tinha um quantum de livre-arbítrio. Mas em relação à sua vida, ele não casou, é um cara que foi proibido de casar, não deixaram ele casar, porque ele ia atrapalhar o trabalho dele. E aí, cara, que livre-arbítrio é esse? Então, assim, a casa e casa. Aí a gente entra na física quântica, que é a física das probabilidades. Não existe certeza no universo. Mas como é que não tem certeza no universo se o apocalipse foi previsto há bilhões de anos pelos engenheiros siderais? Mas no tempo não é outro, não é contado diferente. Ah, muito bem. É isso que a gente quer ouvir. E agora? E agora? Mas é algo que ainda nós temos que... É que a gente falou agora. Esse livro, é um livro que já seja mais atual que nunca, porque para eles esse tempo não houve. Não, lógico. Estou falando em relação a nós aqui. Falando para nós, não estou falando em relação à espiritualidade. Lógico. Porque se falar em relação à espiritualidade, então é pior assim. Há 6 trilhões de anos antes do planeta existir, eles já previram que essa época, exatamente 2011 anos depois da vinda do Cristo, ou de Jesus, um dos Cristos, né, Jesus, ia ocorrer tudo que está ocorrendo. Mas se Jesus era para ter reencarnado no ano 300, né? Por que reencarnou? Por que mudou isso? Então você vê que não é bem assim. Isso é uma previsão. Poderia ter mudado. Porque tem a questão do nosso livre-arbítrio coletivo, tem a questão também que o nosso livre-arbítrio não é tão assim. Cara, ninguém tem certeza de nada. Por isso que eu ainda digo para vocês que a filosofia, para mim, no meu caso, mais me afiniza é o taoísmo. E quando pergunto para o Laos quem é Deus, não sei. Eu sei que ele existe, mas não me atrevo a dimensionar. Não tem como. Fala. Eu acho que tudo está sendo controle da espiritualidade. Nada sai fora. Não. Pelo menos em relação a que nós estamos vivendo aqui. Não, por exemplo, esse negócio do... Deu um bolor ali no meio. Deu um bolo no meio do caminho aí. Acho que não. Segundo o Ramatiz, não. Agora nós vamos se aprofundar. Posso continuar? Olha só que interessante. Vamos lá. Quais as características fundamentais que denunciam o início desses períodos denominados fim dos tempos? Qual a característica para denominar isso? Tá? O ambiente psicológico do fim dos tempos. O ambiente psicológico planetário. Tá? E aí eu pergunto para vocês, o que é psicologia? O que é psique do ser humano? Como é que ela se compreende? Pensamento, sentimentos e ações. Nós somos seres tripartidos. Você não quer ir mais perto? Não. Nós somos seres tripartidos. Não quer sentar mais aqui? Quer uma almofadinha ou quer? Não. Ah? Não?
Nós somos seres tripartidos, nós somos seres que nós possuímos a nossa personalidade, tá? Ela é montada digamos assim, numa geometria triangular. Entramos novamente no triângulo. Nós temos pensamentos, nós temos sentimentos e nós temos ações. E muitas vezes a doença, ela se inicia a partir de um desequilíbrio desses três fatores que montam a nossa personalidade. Muitas vezes a gente pensa de uma forma, sente de outra e age de uma terceira. Pode ter certeza que o cara está desalinhado, o cara está desestabilizado, desavançado, o cara vai perecer. Eu sei que eu preciso amar as pessoas, eu só não posso me entregar tanto, mas meu sentimento não diz isso. E como meu sentimento não diz isso, eu vou lá e faço tudo que é legal. Me arrebento nessa vida. Ó, tá? Então, só que o ambiente psicológico mundial, essa é a resposta de Ramatiz para essa pergunta. Isso é que denota o início ou o que caracteriza o momento atual do que a gente tem. É só olhar. É só vocês. Nós temos aí, sei lá, 4, 5 canais de televisão de jornalismo. Assistam eles e vocês vão ver. É só morte, é só desgraça, é nível mundial. Tá? Pensamentos nocivos. Que tipo de pensamento nocivo a gente pode caracterizar? Um monte. Lascívia. Só porcaria. Sentimentos instáveis. Aquele cara que não consegue guardar, não consegue equilibrar suas emoções. É um cara que é muito instável. Acontece alguma coisa, se desespera. E vivos os psiquiatras, né? Dele fluoxetina. Pode ter certeza. Tá? E ações nefastas. A planeta, alimentação carnívora, tabagismo, sexólatras, as drogas, né? E vai. Então, o cara chegar a agir desta forma, porque o sentimento dele não tá bom e o pensamento pior ainda. Só que isso é a nível mundial, cara. Isso aqui é a nível mundial. É planetário isso aqui. Hoje assim, dificilmente eu encontro uma região do planeta, um país onde realmente tu tem equilíbrio. Tu tenha censura. Porque por incrível que pareça, quando a gente fala em censura, lá vem ele com censura. Não. Cara, a censura, ela deve existir. Mas não é a censura que deva vir do governo. Isso Lauso disse muito no seu livro, talvez. Não é o governo que tem que determinar a censura. É cada um, é individualmente. E como é que vai buscar essa resposta? Na educação. Tem que buscar essa resposta nesse mundo. Por isso que quando vem um governo e te impõe algo, primeira coisa que tu vai fazer, qual é a reação natural tua? E aí contra o governo. É a volta. Por quê? Porque nem tudo que ele vai falar, que o governo vai te induzir ou vai te dar, te idealizar, tu vai aceitar. Claro que tu tem a tua opinião, que é um universo próprio. Então não tem como dar certo. Tu tá louco. Se você for estudar os mundos mais avançados, nós temos um livro muito interessante, que é A Vida no Planeta Marte, Os Discos Voadores. Foi o primeiro livro do Hercílio, foi em 55. Foi em 55. Esse livro aqui foi em 56, a Mensagem Astral. 55 foi o livro A Vida no Planeta Marte e Os Discos Voadores. Se eu não me engano, ficou de 5 a 15 anos na gaveta. O Hercílio Mar teve vergonha de publicá-lo. O livro é fantástico. Lá, cara, não existe. Esse sistema de governo que existe nesse mundo primitivo não é o que existe lá. Lá existe um conselho. E lá cada ser humano rege o seu destino. Não é o governo que rege o seu destino. E aqui é o contrário. Aqui tu tem uma universidade que rege o teu destino. Tu tem os governos que regem o teu destino. Tu tem o médico. Isso não é coisa de mundo avançado. Tem muita questão da família. Na Terra, sim, mas em Marte, nós temos que fazer assim. Exatamente. É bem legal. Tá, pessoal? Então, basicamente isso aqui. Tá? E volto a dizer para vocês, ó.
ambiente psicológico mundial. Está todo mundo assim apavorado, está todo mundo ansioso, está todo mundo nervoso, está um clima pesado no ar, está uma angústia, não há mais tranquilidade. Os nossos ambientes, tipo os nossos sítios vibratórios, nossos ambientes naturais, todos alterados, tu não tem mais segurança nesses locais. Tá? A água já não é mais pura. É uma série de coisas. Uma série de coisas. Vamos lá? Não? Então tá. Posso continuar aqui? Vamos lá. Mas olha a pergunta que interessante. Mas esses fins de tempo devem constituir-se propositadamente de guerras, corrupções, alucinações de desespero? O que vocês acham? Vocês entenderam a pergunta? O Cecílio Mais pergunta o seguinte: tá, mas no final do tempo, no fim do tempo planetário, ele tem que ter guerra, corrupção, bababá, bababá, bababá? Ele tem que ser assim? Não precisar Não pode. Mais alguém? Eles falam de depois das pequenas da criatura, que está tudo funcionando assim nas mentes e etc. É o que vai, né? Olha só que interessante. Não penseis, Ramatiz, que os fins de tempos devam chegar precedidos de encomenda de guerras, crimes, aviltamentos coletivos. Esses acontecimentos apenas eclodem em momento psicológico e habilmente controlados pelo comando superior. Então, a resposta de vocês está certa, só tem um detalhe. Isso só acontece, as guerras só acontecem porque o comando superior permite. Mas como? Tirar muito você não vai pra chegar no meio. Aí entra os guardiões, né? Aí entra os guardiões, é só ler Legião, Senhores da Escuridão e a Marca da Besta, vocês vão ver a atuação dos guardiões, dos Exus. O que eles estão fazendo? Os caras estão lá segurando o dedinho de muita gente para não apertar o botão lá. Na verdade, esse é um sentido figurado. E sabe o que eles fazem? Eles protegem aquele ser que tem esse poder de apertar um botão e desencadear uma guerra nuclear de espíritos inferiores de induzir. É só isso que eles fazem. Porque eles não podem interferir no livre-arbítrio do cara. São pequenos, cara. Olha só o trabalho que esses caras têm. E a guerra está constante, está cada vez pior. Não tem pegar a janta do mundo ali que não tem, Tá todo não mundo tem o que apavorado. fazer, Tá só todo mundo a única apavorado. saída é essa. Os acontecimentos, olha só, os acontecimentos, guerra, tudo que foi dito, é que indicam o momento da eclosão, que se faz em sincronia com as modificações do mundo físico. A massa mental deletéria, que então se acumula, podendo chamar-se cisco magnético, sobre a crosta dos mundos físicos, tem que ser eliminada com certa urgência, antes que se consolidem a desarmonia e a enfermidade psíquica coletiva. Tá? Então ele chama de cisco magnético, né? Quando a coisa fica muito densa, aí claro, aí tem que vir um terremoto, aí tem que vir um tsunami, para varrer, para limpar. E ao mesmo tempo se faz a lei, um desencarne coletivo para nós não abaixa. Mas está limpando o planeta, né? Que nem nós, quando a gente está com o vírus da gripe, o que tem que ocorrer com a gente? Tem que espirrar para burro. Tem que espirrar, muitas vezes tem que tomar um antihistamínico, tem que fazer alguma coisa. Mas tem que sair aquilo ali. Para sair aquilo ali, tu fica mal. Às vezes tu fica 2, 3 dias de cama. Mas é um processo de cura do corpo. É isso que o planeta está ocorrendo. Entendeu, gente? Só para a gente ilustrar aqui, isso é um conhecimento que não está nesse vídeo, tá? Guerras, crimes e desastres eclodem em um momento psicológico global, chamado cisco magnético, tá? Habilmente controlado pelo comando superior. Que comando superior é esse aqui? A gente está falando até agora, mas a gente não Como? E ou deixar maior. Tá? Tentei sumarizar aqui, tá, gente? A gente fez um modelo aqui, tá? De representação. Aqui nós temos a superfície da Terra, aqui a Terra, tá? Nós temos aqui as camadas suprafísicas, tá? Ou hiperfísicas, tá? Nós temos a primeira camada que é umbral,
A segunda, que a gente chama de penumbral. Você sabe o que é penumbral? Penumbral vem de penumbra, que não é tão escuro. Que é aquela coisa de entardecer. Assim, tá? Região menos densa. Oi? Esse, tá? Nós temos aqui o que a gente chama de plano da luz, que são seres que já estão começando a se conectar melhor com a luz. O plano dos ascensionados e o plano do comando do projeto Terra. Então, para nós, os ascensionados, eles não comandam o projeto Terra. Tá? Eles não comandam o projeto Terra. Porque o que é um ascensionado? É um ser que ascensionou, se tornou perfeito, segundo a doutrina espírita. Só que até ele se tornar perfeito, quem é que comandava a Terra? Aí entra o conhecimento e a fraternidade. Ou, como na Umbanda se chama, de orixás maiores. Não são os nossos guias e não são os protetores, são os orixás maiores. Aqui tu tem ET, aqui tu tem anjo, aqui tu tem arcanjo, tem o próprio arcanjo planetário, que é mencionado no livro Nova Era, que é o chamado Cristo planetário, que não é Jesus. Não é Jesus. Jesus é a parte da governadoria, e para mim Jesus faz parte do comando do projeto Terra, mas ele como governador, não como grande Cristo, aquele que sustenta. Esse é outro ser. Esse é um ser arcangélico. É outra coisa. Tá? Então é esse comando do projeto Terra que comandam o astral superior, o astral inferior e o astral trevoso. Eles coordenam tudo isso. Então tudo que acontece no planeta, de catástrofe, de mudança, de modificações, tudo é o comando do projeto Terra que permite isso aqui. Tá? Eles permeiam tudo isso aqui, eles organizam tudo isso. Tá? Uma coisa interessante, não sei se vocês notaram, que mais ou menos de 500 anos para cá, acho que até menos, não sei se vocês notaram como a questão da belicosidade, do armamento belicoso, como ele evoluiu no tempo atrás, principalmente da Primeira e da Segunda Guerra para cá. Vocês não notaram que, por exemplo, há 600, 1000 anos atrás, os caras ainda lutavam de flecha, de tacape, pedra, e não tinham tanta, digamos assim, instrumentos de navegação, de deslocamento. Vocês notaram que de 500 ou 400 anos para cá, como a coisa evoluiu, a tecnologia evoluiu tanto, e chegou ao ponto de criar uma bomba atômica. Os caras descobriram primeiramente o átomo, que é a menor partícula de energia que existe. Tudo é gerado a partir do átomo. Os caras descobriram que é só liberar aquela energia do núcleo atômico que se desencadeia digamos assim, uma mortandade fantástica, como no caso das bombas que foram lançadas no Japão, né? Hiroshima e Nagasaki. Por que vocês acham que isso já não foi descoberto naquela época? Por que vocês acham que foi descoberto agora? A partir da Segunda para a Terceira Guerra, que para nós já existe a Terceira Guerra, principalmente na época da Guerra Fria, Rússia e Estados Unidos, que até hoje ocorre isso. Até hoje o comunismo e a chamada democracia, né, ela, ainda há uma guerra por 4 anos, você conversa, vocês acham que a guerra não existe. Aí os países que têm condições estão se armando de bomba atômica. Né? No caso do Iraque, no caso da Coreia, e a Rússia e a China estão por trás. Por que vocês acham que isso está ocorrendo? Por que vocês acham que o comando do Projeto Terra permitiu esse grande avanço tecnológico que ele foi? Eu acho que não teve isso, né? Foi uma permissão. Foi uma permissão porque nada se faz que eles não querem que aconteça. Que aconteça por nós aqui. Mas acontece que esse tal de exercício que a gente tem, que Deus nos deu a inteligência, eles começaram a usar a inteligência para coisas banais, para coisas teorosas. Eles não evoluíram a parte moral, eles evoluíram a parte da inteligência. Começaram a criar, porque esse poderoso tem que criar uma bomba, tem que criar uma técnica, não se preocupar com os remédios, não se preocupar com as curas, não se preocupar com as coisas. Eu vejo assim, Claro. Desse prisma. Sinceramente, porque nós estamos vivendo sinais.
nós estamos vivendo no final dos tempos é porque foi permitido pelo comando do Projeto Terra, é o próprio comando que permitiu essa criação, porque essa é uma possibilidade de realmente, porque como é que tu vai extinguir, como é que tu vai atingir ou acelerar uma modificação planetária? Como é que tu limpa uma casa? Como é que tu derruba uma casa velha para construir uma casa nova? Como é que tu faz? Pô, acabei de dar a resposta. Acabei de dar a resposta. Olha que inteligência. Inteligência fantástica. Tu pega um trator e passa por cima. Pois é, e aí? Aí eu te digo o seguinte, tu pega um trator e passa por cima. E como é que tu vai, por exemplo, tu está falando de povos antigos, como é que tu vai acelerar esse processo de destruição? Nós fôssemos um pouco melhores, mas aí tem que ir. Aí tá. Nós temos que falar de fatos reais também. Olha, mano, o outro dia acho que foi o Álvaro comentou, não, mas isso que aconteceu no Japão vai ajudar a modificar. Se vocês virem um vídeo que nós temos aqui sobre os Illuminati, o que eles mais querem é que de 6 milhões nós nos tornemos em 500 milhões. Então, o que eles mais querem é que se exploda. Meu, tu acha que um rico, que um poderoso, não está nem aí, ele quer mais que se exploda, porque ele já tem os campos de proteção, eles têm lá as suas rotas de fuga previamente traçadas. Se vocês olharem o filme 2012, tem muita coisa real ali. Tem muito magnata que já sabe que uma probabilidade de um holocausto nuclear, o cara já tem a rota de fuga deles traçada. Por que vocês acham que os Mormons, não sei se vocês sabiam, os Mormons, a igreja Mormon, eles têm túneis de comida? Por que tu acha que eles estão lá? Para quê? Que tipo de evento mundial poderia fazê-los se refugiar num local assim? Nuclear. Então a gente não está longe disso. Não, exatamente. O que a gente tem que fazer? Espiritualizar, claro, porque nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Nós vamos para cá. Depende do momento. Se não tiver uma especial, deixa pra morrer no dia Gente, bom, né? é uma possibilidade, porque aqui, ó, o comando do Projeto Terra, olha que a humanidade, há muitos e muitos séculos e milênios, ela vem se gladiando. Olha um Átila, olha um Gengis Khan, como é que o comando do Projeto Terra não permitiu que esses caras avançassem? Porque eles precisaram. O Leonardo da Vinci não ajudou, olha o grande gênio não ajudou a criar elementos belicosos, porque ele servia rei, Leonardo da Vinci. Eles podiam botar a faca mais na cara do instrumento. Aí era catapulta, coisa assim, que pra época era um... Depois vem a pólvora. Leonardo da Vinci ensinou, salvando as diferenças, primeiro o rosto e tanque. Foi ele que ensinou. Só que na época, como é que Na época não tinha o tanque? tanque, era só com lança. Precisou vir a Revolução Industrial para isso. Revolução Industrial veio quando? É agora, pouco. Não faz 500 anos isso. Tu vê como as coisas aceleraram de 500 anos para cá, até menos? Porque o comando do Projeto Terra permitiu isso aí. E por que permitiu? Porque isso foi previsto há bilhões, há 6 bilhões de anos atrás. E nessa época, tu vê que loucura, né? A inteligência desses caras. E nessa época a humanidade é uma grande probabilidade de entrar. E nós estamos vivendo um local. Quem é sensível, quem tem a sensibilidade, quem assiste, até peço para vocês não assistirem muito jornal, essas coisas, porque olha, só vai deprimir. Só que a gente tem que se preparar. E a gente tem que se apegar menos ainda às nossas coisas. O que Lao Tzu sempre dizia? Quem decresce a cada novo dia se aproxima do tal. Quando Jesus dizia para evoluir ou para entrar no reino dos céus, vocês percam todos os dias. Vocês se diminuam todos os dias. Então, exatamente isso. Se livre das coisas. Se desapegue. Vocês não tinham analisado por esse ano. Interessante. Bom, vamos lá. Então tá, pessoal? Tem esse comando do Projeto Terra, que é um comando que a gente não sabe nome, a gente chama de ET,
é um bando orixá maior, anjo, arcanjo, mas anjo, arcanjo é cargos e funções. Um mestre ascensionado, São Germain, pô, São Germain, a gente sabe, né? Aí dizem que Jesus é o mestre ascensionado, do raio do dia. Eu questiono. Ele não ascensionou, ele já veio ascensionado. Ele já é parte do comando do projeto Terra. O Beck é considerado o governador espiritual do planeta, que agora está passando o cargo para São Germain. Por que agora está passando? São Germain agora se tornou São Germain. Só que ainda assim não são os caras. Em cima deles são os ETs, os greys, né? Os altos, os baixos, os grandes, os sem forma humana, os sem forma. Esses caras que comandam, esses caras são os caras. Aqui a gente vai levar um bom chão. O jardineiro do espaço, como dizia a Luísa Santana, né? O livro Eremita. Esses são os jardineiros do espaço. Esses caras que tem. Esses caras, a lenda, a famosa lenda de Noé, né, com a sua arca cheia de animais, eu converso. O cara vai pegar um casal de animal, isso é uma conversa. Aquilo é metafórico, metafísico. Acreditado. Aquilo na verdade são esses jardineiros do espaço. Sabe o que aconteceu? Os caras não vieram em arca, os caras vieram em naves espaciais, bimanas, trazendo o quê? O DNA de cada espécie animal que foi colocada no planeta no momento certo, na época certa, na era certa. E isso sim, dá para acreditar. Agora não é. Isso é metafórico. Precisavam contar a história de Noé, para pelo menos naquela época os caras acreditavam em alguma coisa. Chegou numa espacial. Chegou na espacial, não tem isso, não roda, não sabe nem o que é isso. Tá? Vamos lá, vamos continuar? Olha só. Concordamos convosco, mas ficamos confusos ao pensar que fatos semelhantes, ocorrendo atualmente, devem indicar que os tempos chegaram. Se não fizeram provas no passado de serem acontecimentos profetizados, devem porventura ser assim considerados agora? As catástrofes de Sodoma, Gomorra, Babilônia, como já dissemos, foram acontecimentos de ordem local, porque os seus conteúdos psíquicos deletérios já ameaçavam perturbar os povos vizinhos, que não mereciam a saturação perniciosa do seu ambiente. Olha só. No entanto, como já afirmara o próprio Jesus, os sucessos de fim dos tempos que vos citamos seriam de caráter mundial, deverão atingir, portanto, todo o globo e toda a vossa humanidade. É certo que determinadas nações, embora participando ativamente dos acontecimentos profetizados e sofrendo prejuízos inerentes aos povos infelizes, não serão chamados a provas tão aceitas. A Terra terá de suportar em condições ampliadas as consequências já suportadas pelos agrupamentos licenciosos marcados pela direção divina. À medida que se sucederem os vossos anos, podereis verificar que os fatos trágicos locais irão se reproduzindo aos poucos em todas as latitudes terráqueas, na eclosão disciplinada, da preliminar, para o evento final dos tempos chegados. Interessante, né? Vamos colocar aqui. O nosso globo desaparecerá do cosmos no fim do mundo. Quando a gente fala em fim do mundo, são os mais tradicionais. A Terra, então, é um absurdo. Então vamos tentar colocar. Uma das mensagens de Jesus no final dos tempos. Os lobos serão separados das ovelhas. O joio será separado do trigo. Isso já denota o quê? Que a Terra vai continuar existindo. Tá? Então não é o fim da Terra. Tá? É o fim da humanidade anti-cristã. Tá? A mesma alegria, por exemplo, que hoje Marte, Júpiter e Saturno possuem, é o futuro da Terra. Opa! Então, para aqueles que não acreditam que existe vida em Marte, Júpiter, e tem só um livro de Marte, vê que ele fala em Júpiter, Saturno. Tem muita vida lá, só que vida numa outra dimensão. Claro que se for os nossos aparelhos, não vai encontrar nada lá. É a dimensão física, não tem mais. Eles já estão numa dimensão suprafísica. Vocês estão entendendo? A dimensão astral.
Por exemplo, Atlântida. Muita gente acha que Atlântida foi um continente físico. Nos 2 livros que nós temos ali do Roger, Atlântida não era física. Ela estava numa outra dimensão. Ela se adensou para afundar. Aí nós temos que entrar em quântica, física quântica, entender os subníveis de energia. Porque entre a dimensão física e a dimensão astral, tem 7 subníveis de energia. Entre a dimensão astral e a mental, tem mais 7 subníveis de energia. E lá, em cada subnível de energia, tem moradia, tem terra, tem tudo. Aí nós temos que entrar em quântica para entender isso aí. Tá? Bom, ou seja, não é o fim da Terra, e sim o início da nova era. É o fim da Terra velha, o início da Terra nova. Tá? Olha só que interessante isso aqui. O nosso globo desaparecerá, como já li, né? Aqui. Podemos supor que Jesus tenha predito que o fim do mundo seria realmente na época que atravessamos? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, mas unicamente o Pai. Tá? Isso segundo Jesus. Mas tu vê que lá no início do capítulo, o que Ramatiz falou? Isso já foi previsto pelos engenheiros siderais há bilhões, 6 bilhões de anos. Aí eu pergunto para vocês, e como é que Jesus não sabe? Quem é Jesus? É o único filho de Deus? Ele é o cara? Meu, se olhar daqui para lá, Jesus é o cara. Mas se olhar de lá para cá, Jesus é mais um. Estão entendendo? Isso aqui é uma charada. Unicamente o Pai. Que Pai que Jesus está falando? Vamos entrar em grande agora. Que Pai? Que Pai? O Pai universal? O Pai local? O Pai planetário? Vocês estão entendendo? Porque se existem universos dentro de universos e universos paralelos, é porque existem vários pais controlando esse universo. Existe um Pai universal, mas nós temos vários e vários pais que nós chamamos de Logos ou Cristo. Então, que Pai ele está se referindo? Ao Pai universal? Ele tem acesso a esse Pai universal que nós falamos durante? Quem é esse cara? Ele está falando de quem? Será que ele não está falando do Cristo planetário, do Pai planetário, ao qual ele serviu como governador? Será que não é esse Pai planetário que sabe que momento certo o planeta deve entrar numa nova era? É um questionamento, né? Leia a nova era que vai entender isso. Então, vamos saber. O lema da minha vida é o seguinte, ó, é o lema da minha vida, tá? Eu aprendi com Jesus isso aí. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente está aqui para buscar a verdade. Eu tenho certeza que ela vai nos libertar de certos dogmas, porque a gente foi criado dentro de uma religiosidade, dentro de uma filosofia judaico-cristã. Então é muito natural a gente ter esses pensamentos ainda muito bons, certos, porém muito básicos. Muito engessados, muito básicos. Então está na hora de... E se você não se orientalizar, você não sai do básico. Por isso que existe a fraternidade da cruz do Cristo, para trazer todo o conhecimento do Oriente para o Cristo. Claro. Eu era católica, Mas, por favor, estudante fervorosa. Olha, Então, vou aproveitar essa linkagem da Naira agora. Olha que interessante. Profecia de Jesus. E o Evangelho será pregado a todas as gentes. Ramatiz coloca aqui. Isso está no Mateus 24:14, tá? Se vocês quiserem ler. Fermentam-se ideias novas com ideias velhas. Digladiam-se velhos pensadores com novos missionários. Conceito de universalismo em conflito com o divisionismo dos tradicionalistas. E qual deles está certo aqui? Reporte a mensagem. O Evangelho será pregado a todas as gentes. Quem é que está certo e quem é que está errado? Os universalistas? Os divisionistas? Nenhum está certo, nenhum está errado. Todo mundo está certo.
Por isso que eu digo, cara, o que mais importa, a coisa melhor que pode existir, que eu quero mais é que se abram igrejas, templos, e quanto mais melhor hoje em dia. Esse da esquina, o que eu mais quero é casa espírita, livro evangélico, porque o problema do pai, o problema do pastor, da senhora, é o problema dele. Mas aquelas pessoas que estão indo lá, de uma certa forma, mesmo doando dinheiro e perdendo patrimônio, elas estão realizando um karma muito positivo para elas, não para o pastor, para elas. Porque elas estão conseguindo se aliviar daquele. Porque no inconsciente, esse final dos tempos está em todo mundo. Por isso que tem muita igreja sendo aberta, muita casa espírita, muito treinamento. Casa de umbanda nem tanto. Casa de umbanda já é complicado. A de umbanda já é complicado falar. Mas muitas casas que estão tentando ser umbandistas, e de uma certa forma estão fazendo uma coisa positiva. Porque, segundo Jesus, e o evangelho será pregado a todas as gente. Por quem? Eu não disse por quê. Então não importa isso aqui. Isso aqui, de uma certa forma, é importante para aqueles que querem sair do básico para se orientalizar, para se espiritualizar melhor, para avançar. E o mais importante é isso aqui, é continuar evangelizando. Vamos evangelizar. Vamos evangelizar. Pelo menos estão treinando a fé. Pelo menos a fé. Que é o primeiro passo, né? Tá? Interessante isso aí. Por isso que, cara, por isso que a gente pode entender melhor, segundo esse conceito aqui, esse entendimento, que hoje, no momento atual, a gente realmente não tem o direito de criticar nenhuma religião. Não tem. Quando o planeta realmente se ancorar na nova era, aí esse vai diferente. E aí tu não vai ter mais zonas umbralinas, tu não vai ter mais zonas trevosas, abismais, não vai ter mais isso aí. O planeta vai estar respirando um ar puro pela própria consciência coletiva, pelos próprios seres, pelos próprios habitantes coletivos, que vão ser outros, vai ser outra cabeça. Então, claro que o ar vai ser outro. A natureza vai ser preservada, na verdade é a volta da natureza e a destruição das grandes metrópoles. Cidades grandes como Porto Alegre, como São Paulo, isso não vai existir mais. Não, isso é loucura. Aqueles prédios, aquilo é uma coisa completamente antinatural. Dubai, então vai ter Não, cara, tu tá louco. Não vou fugir do Dubai. Cara, nós temos que voltar pro natural, cara. Nós temos que voltar pros acampamentos, cara. Carreta de boi, Cara, mas que vida legal. O Tibete antes de ser... Hoje isso é assim. Hã? O Sião, lá na fronteira entre a China e a Índia, ele é assim, é medido o censo, aqui se utiliza muito o PIB, né? Ele chama de PIB lá, é o nível de satisfação do povo, não que o povo ganha. Mas o Tibete, eu tenho uma frase muito interessante do Rampa. O Tibete, antes de ser invadido pela China, o Tibete não tinha roda. Sabe por quê? Porque a roda é um mecanismo que só acelera as pessoas. Para o tibetano, a roda foi a pior invenção da humanidade. Porque a roda só agitou as pessoas. Porque acelerou as pessoas. Porque as pessoas só passaram a se preocupar mais com a materialidade depois da roda. Então, olha só, pensamento oriental. E é mesmo, cara. Pensa bem. Aí vem o trem, vem o carro, aí vem a poluição, vem a gasolina, vem a tranqueira, aí vem o estresse, aí vem as mortes, é isso aí. O tibetano, a pior coisa do mundo foi a roda. O tibetano nunca se preocupou, sabe por quê? O tibetano, na época, hoje não existe mais, não existe mais. Tá? Na época, é o espírito. Os caras viviam com uma satisfação maravilhosa. Aí me dizer que o cara, um mundo realmente se avançado, tem que ter um relógio que tem uma televisão. Porque os ETs são assim, eu já ouvi dizer, mas e a tecnologia dos ETs? E tu sabe do que tu tá falando? Tu acha que a nossa tecnologia ela é similar a uma tecnologia de um ET? De um ser do comando do Projeto Serra? Eu já ouvi isso de um espiritualista. E para chegar lá, nós temos que passar por aqui. Digo, quer dizer que
Para tu entender de uma tecnologia, de um disco voador, e tu nem sabe o que tu tá falando, tu acha que primeiramente tu tem que criar um carro altamente poluente, para então tu entender uma tecnologia. O que tu tá falando? Tu já viu? Tu já operou? Tu já sentou com eles e te mostrar, ó, primeiro tu vai lá, avança bastante, constrói bastante modelo de carro, essa tecnologia vai chegar a ter. Não tem, né? Não tem lógica. Quer dizer, uma criança que conhecer a máquina de escrever que poderia. Ah, não sabe o que tá falando. O cara não sabe o que o cara tá falando. O cara saber que o cara tá falando, meu, tu já sentou do lado do ET e viu a tecnologia dele. A tecnologia deles às vezes é sem botão, cara. É só com cristal e o poder da mente. Eles constroem uma nave assim. E modelos quânticos de salto assim, cara. Mas eu quero voltar uma questão. Vai lá que o tempo já estourou. Essa questão das religiões, eu vejo assim, é uma faca de dois legumes. Porque tem muita gente que se atrasa por causa dessa religião fechada demais. E essas pessoas Sinceramente, se atrasa do que quer. Por um lado é bom porque é pela o momento de moral. cada um. Eu pensava assim, Eduardo, mas eu depois estudando, porque eu pensava dessa forma, mas aí estudando, lendo, eu vi que é o mal necessário. É o mal necessário. Por isso que nós estamos analisando o momento agora. Quando eu carar aqui, foi tudo lixo, com todo respeito. Talvez até um bando entre nessa. Vai atrás, achar que é um bando. Muita besteira aí. Não vai achar que é um bando, não. Porque na nova era não vai ter religião. Vai ter espiritualização. Aí entra o conceito do universalismo de Cristo. Vai ter encontro. Vai poder, no caso, os habitantes da Terra, de repente vão fazer o mesmo que faz Marte agora. Claro, mas claro, agora, né? claro. Tem que ajudar. Claro. Provavelmente os habitantes vão ir para outros. E outra, lá não tem religião, lá tem encontros espiritualistas. Tem debate. Né? Ninguém precisa seguir uma ferramenta. Religião é ferramenta. Não é preconceito. Sim. Eu sou o primeiro que digo assim, daí tá bem, vai. Só que assim, vou te dar um exemplo prático. Meu irmão, ele é budista. Sim. É técnico oriental. E a mulher dele é testemunho de Jeová. Não tem conversa. Não tem conversa. Se dão bem, estão casados. Não tem conversa, sabe? Mas tu vê que a pessoa precisa, eles estão juntos porque ela precisa aprender nesse sentido, né? De categoria. Mas não tem, é uma coisa, é um muro que Mas Eduardo, esse é o momento dela. Nesse sentido, não. Aí tem coisa boa, né? Fala sobre família, fala sobre a questão moral. Mas outras coisas. E é um treinamento para ele, que é budista. O melhor treinamento para um budista é assim. E é um treinamento para ela começar a entender as coisas. Tudo está no lugar certo, cara. Tudo é planejado pelo comando do Projeto Terra. Agora, olha a complexidade que é esse comando do Projeto Terra. Quem são esses caras? Tu não tem noção, cara. Tu pode falar do mestre ascensionado, mestre Hilarion. Pode falar, tranquilo. Mas achar que esses caras administram a Terra, não. Eles fazem parte. Aí, quando a gente entrar em filosofia, quando eu falar sobre as hierarquias divinas, seja a aí, na teosofia a gente consegue entender melhor isso. Tem os Chorãs, os Mahachorãs, tá? Tem os Bodhisattvas, tem os Manus, aí outra história. Os Nirmanakayas, tá? Na terminologia hindu, tá? Esses seres que nunca reencarnaram, que administram o planeta, são inteligências que a gente não imagina, são os Pranayama, cara, a gente vai chegar, tá? Já encerrou o tempo, mas eu quero passar. Posso passar aqui para vocês? Tá. Aí o Ercílio perguntou o seguinte. Que até agora acho que ninguém falou aqui. Vamos ver aqui, parará. E não poderá acontecer que se encontrem na terra almas santificadas ou missionárias que venham a sofrer indevidamente nesses acontecimentos trágicos vistos não merecerem essa prova? É que não tem ninguém aqui no planeta que não é merecedor de passar por isso. Como é que tem comando um projeto de terra? Outra pergunta. E não será isso uma injustiça dos mentores na terra? Considerais injustiça a voluntária descida de Jesus ao vosso mundo, a fim de
salvar o homem terreno das algemas do instinto interior? Esses espíritos eleitos superiores às provas purificadoras do vosso mundo, muitos dos quais já operam em vossas instituições espiritualistas e se destacam como devotados servidores do próximo, pertencem à falange do Cordeiro e aceitaram em sã consciência a tarefa dolorosa de socorrerem o terrícola desesperada na hora grave do seu doloroso exame. No espaço, conhecemos comumente sob a designação genérica de peregrinos do sacrifício. Peregrinos do sacrifício. Ou seja, todos quem tem carne, quem não tem carne, quem está na chuva, vai, não. Tá, mas e esses caras? Se eles estão aqui, se esses avatares que estão infiltrados, avatares enviados, esses enviados, os samanis, esses grandes seres de luz, mestres até, ou avatares, se estão infiltrados, eles vão passar por isso. Ninguém está negligenciando. E eles vão passar porque eles são peregrinos de sacrifício. Eles fazem parte da horda de Jesus, e Jesus genericamente é considerado um peregrino do sacrifício. Vai passar, os caras não tem, ninguém está vivo. Não, lógico. Não é o mal que a gente tinha cometido a nós. É que o versículo perguntou, mas isso não é uma injustiça, né? Olha o que a gente entende por injustiça, né? O cara, mas que injustiça? Jesus foi injustiçado. Jesus não foi injustiçado, ele sabia que ia passar. Uma outra coisa interessante aqui, ó, vou falar para vocês. O versículo perguntou assim: Deus não deveria ser autoritário, evitando o karma planetário do fim dos tempos? Deus não deveria ser mais autoritário, mais disciplinador, para evitar essa mortandade? Aí o Ramatias, claro que tem uma resposta muito mais tranquila, mas eu não vou dar para nós estudando nosso tempo, isso assim. No Oriente, há muitos e muitos milênios, se entendeu que existe algo chamado grande plano, ou chamado de Manvantara. Esse grande plano compreende a grande respiração cósmica, divina, que estrutura o grande universo. Esse grande plano tem um período aproximado na nossa contagem terrena de 4 bilhões 320 milhões de anos. Sendo que esse período ele é dividido em dia de Brahma e noite de Brahma. Brahma é Deus, é o divino. E ele é dividido, ou seja, o dia compreende 2 bilhões 160 milhões e a noite 2 bilhões 160 milhões. O que é isso? É a respiração cósmica. Segundo esse conceito oriental, o nosso universo, ele respira. Um dia de Brahma e noite de Brahma. Hoje os cientistas, através da astronomia, estão vendo que as estrelas estão se expandindo, o universo está se expandindo. Então hoje nós vivemos o período do dia de Brahma. Vai chegar um momento que o universo vai se contrair, que é o que os cientistas dizem que é o Big Crunch. Não existe o Big Bang, mas os cientistas estão vendo que o hidrogênio, que é o grande elemento que compõe o universo, ele vai perder energia, ele vai ter que se contrair. Estou dando uma explicação chula, tá? O químico daria uma explicação bem melhor. Só que vai chegar um momento que isso vai ter que se contrair. Só que os cientistas acreditam que o universo vai chegar até o ponto do Big Bang. Vai voltar para trás. Não, é aquela... Olha os orientais. Hoje a ciência está descobrindo o que o Oriente há milhões de... Agora eu digo para vocês, Deus precisa ser autoritário para coordenar um orbe, um planeta que é um grão de areia, sendo que o universo, por si só, ele se movimenta dentro desse período de 4 bilhões 320 milhões de anos entre inspiração e expiração. Então não é só o planeta Terra que tem que se extinguir. É muitos e muitos planetas, muitas e muitas galáxias.
como acontece com a supernova, que é uma explosão de uma estrela. Meu, tu vai controlar. Vocês estão entendendo? Precisa ser autoritário, não precisa nada. Ele só precisa seguir o curso do rio. Ele só precisa do tal. Se desapega. Nosso mestre aqui, o oriental, ele deixou uma mensagem muito bonita que foi passada pelo Adolfo Birajara. Só para finalizar. Ele disse o seguinte: é importante nesse momento planetário ter consciência de 3 coisas. A primeira é assumir o não ter. A segunda é se conhecer. E a terceira é simplesmente ser. Então a gente ainda está na primeira fase. Está tentando não ter. A gente é muito apegado, muito vaidoso. A segunda é se conhecer. Qual o método melhor para se conhecer? Existe um método exterior para se conhecer? Não existe Deus. Viagem para dentro. E a terceira é simplesmente ser pessoal iluminado. Então você simplesmente assume aquilo que é. Um ser divino que não te transforma mais, que te revela. O oriental, ele acredita que todo mundo se transforma se revelando. É simplesmente tem que revelar o ser divino, cara. Tu é um ser divino. Só que isso é muito difícil para nós cristãos devido à nossa materialidade. Bom, pessoal? Então tá, mensagem do astral. Primeiro capítulo, os tempos são chegados. O capítulo fala de muito mais coisa, mas como a gente quer acelerar um pouquinho, nosso tempo é curto, tá? Espero que vocês tenham gostado. O próximo capítulo vai ser... Deixa eu ver aqui. Te lembro de cabeça? O juízo final. Tá? O juízo final. Aí a questão da separação do joio do trigo, a Matilde vai falar como é que isso vai se processar. E não pensa que o bom vai para lá, o mal vai para cá, não é bem assim. 21 de maio é o julgamento. 21 de maio? Por quê? Não dá assunto? Então tá, pessoal. Namastê. Salve a todos. Peço que vocês nos ajudem, então, tá? Vamos para a nossa meditação. Que assim seja. Obrigado, pessoal.